Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o HSAF, fundo de papel aí da HSI. Esse fundo que ele é meio esquecido, né? A gente não vê muita mídia sobre ele, o pessoal não comenta muito, mas eu resolvi fazer um vídeo. Se eu não me engano, eu acho que eu já comentei dele uma vez no canal. Se não comentei, vai ser a primeira vez. Vamos bater um papo aí sobre o relatório dele. É um fundo de CRI, que tem uma participação também em outros fundos imobiliários, pelo menos a carteira de fundo imobiliário dele é uma carteira bem concentrada em fundo de papel, porém, já falei disso várias vezes, né? Eu não gosto de fundo de CRI que investe em outros FIIs. Para mim, fundo de CRI tem que investir em CRI. Eu não entendo, sinceramente, eu não consigo entender o racional de ficar num fundo de CRI colocando dinheiro em outros fundos imobiliários. Não faz sentido. Minha visão não faz sentido. Eu compro o fundo de CRI justamente para comprar CRI. Se for para comprar fundo que tenha outros fundos imobiliários dentro, compra FOF logo. Ainda mais os FOFs hoje no patamar atual que estão aí com FOFs que tem CRI no meio, FOFs que tem uma participação em papel de 60% e tal. Então, cara, não faz sentido. De toda forma, a gente vê os dados gerais dele aqui. O benchmark da taxa de performance dele, sério, não tinha algo mais fácil para bater, não? Agora, maior entre 4% ao ano ou 110% da taxa DI. Beleza, agora não estão batendo porque o CDI foi lá para o caixa prego, mas, cara, que taxinha sem vergonha, hein? Que benchmark sem vergonha. Esse maior que 4% ao ano foi sacanagem, né? Isso aqui é um seguro. Sinceramente, não consigo entender. Tô tentando entender qual que é a lógica, mas. Tem os fundos, pessoal, que são os benchmarks, você olha assim, você fala, cara, pelo amor de Deus, né? Um benchmark desse aí, investir num fundo que tem um benchmark desse, é melhor você bota o dinheiro num CDB, cento e tantos por cento do CDI, né? Enfim, tem uns produtos que não dá pra entender muito bem. Patrimonial 94, valor mercado 93, bem pau a pau, distribuiu R$ 1, 6 mil cotistas, finalizaram a emissão, conseguiram captar 70 milhões de reais. Bom, captou até bem, né, pro tamanho do fundo, foi bem interessante. Pagou R$ 1 e esse yield, que dá um yield de 1,07 aí, considerando o patrimonial dele. Um yieldzinho bem baixinho, viu, pessoal? De falar que essa distribuição dele, por mais que toda a papelada deu uma murchada e tal, mas, cara, eu acho fraco, viu? Sinceramente, eu acho um yield um pouco fraco. A carteira dele em si, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu abrir para vocês para mostrar. A taxa média da carteira dele é muito baixa, né? IPCA mais 6,85, muito ruim. Por isso que, às vezes, pessoal, o fundo de crise, ele não ficar reciclando a carteira dele, ele se pega numa situação meio ruim, assim, de taxa, né? Enfim, vamos lá. Ele traz aqui para o relatório, comenta muita coisa, mas não comenta, ao mesmo tempo que ele fala muito, não fala nada do próprio relatório e tal, e do fundo. Ele comenta o básico, que teve uma aprovação de um programa emergencial de retomada do setor de eventos, que é um programa para dar incentivo aí a hotéis, parques temáticos, etc., que ajudou aí de forma significativa, se não me engano, 2 CRIs que eles tinham no portfólio. Então, interessante isso. Eles comentam que tem um pipeline extenso e tudo, a gente vai acompanhando. Fundo teve um resultado de 1,14, entregou R$ 1, fora que teve aí a prorata da subscrição também, né? Ele ficou com um centavinho acumulado aí. Aqui um pouco dos últimos proventos dele. Fica aí entre R$ 1, 1,15 e tal. Durante a emissão foi 1,25, claro, para dar aquela animada na galera. Questão de liquidez não é das melhores. Questão de rentabilidade, não é muito o que falar. Carteira dele é uma carteira bem pequenininha. A gente vê aqui as operações. Tem operações aqui com uma taxa bem ruim, né? Mas as duas maiores aqui, ó, essas duas primeiras aqui, PCA mais 7, PCA mais 6,47. Tá um pouco abaixo aí do que eu vejo como legal, né? Acho que fundos, por mais que seja uma pegada mais high grade, tem que começar ali no IPCA mais 7, nesse momento que a gente está vivendo atual. Por isso que eu falo, às vezes tem que reciclar a carteira. Se você ficar parado no tempo, você fica meio numa situação bem ruim.
Mas, pelo menos ele tem aí a grana da emissão e tudo, tem essa grana que ele tem em fundos recebíveis que ele pode executar e comprar novos CRIs e tal, então pelo menos tem uma saída. Ele pode também, né, se ele achar alguém para comprar, vender parte desses CRIs aqui, que estão, querendo ou não, 2 CRIs representam mais de 40% da carteira, então tem alguns riscos aí de concentrações um pouco elevadas, principalmente nesses dois fundos, nessas duas operações, que elevam o risco do fundo. E aí o fundo pagando R$1, R$1,15, eu não vejo como um risco tão interessante assim. De toda forma, vale ressaltar que é um fundo pequeno, que precisa crescer, não adianta, né, a gente cobrar muito de um fundo de 170 milhões de reais. Isso vai acontecer, isso é normal de ter uma ou outra concentração na carteira, né? O portfólio dele, ele comenta uma nova aquisição que ele teve, segundo a tranche desse CRI, Império, essa operação aqui, ó, 10% da carteira. As operações geralmente são trancheadas, né? Aí o fundo tem que ir bancando essas tranches, né? Aqui um pouco da alocação do portfólio, comentei com vocês o taxa média da carteira, que eu não achei muito boa. E aqui um pouco das operações. A gente consegue ver aí, essa primeira é um imóvel logístico, né? A gente vê aí Itaçaí e tudo. O segundo é um Beach Park aqui. A gente vê. Essa aqui vem várias, ó, 5, isso que fica 20%. O segundo é o Beach Park, 6% da carteira. Essa do Hotel Emiliano, que também é aquela outra que tem 20 e poucos por cento aí. A gente vê. Como é que tá aqui a questão do hotel. O LTV bem baixo. LTV baixo. Aí é uma operação um pouco mais high grade, zone e tal. Mas de toda forma, fica ligado aí nessas concentrações. E outros CRIs que a gente já conhece. Anima, a gente já conhece. Vimo, a gente já conhece. Quando eu falo já conhece, que tem outros fundos, viu, pessoal? E é isso que tem pra falar. Tem muito o que falar. O portfólio de fundo imobiliário dele é um bom portfólio. A gente vê aqui NIP, XPCI, nem tanto, MCI ok, MCCI ok, KNCR, Bari. Ele tem também XPLG11, não faz muito sentido, HSLG11, não faz muito sentido, e outros. Por isso que eu falo, pessoal, quando começa fundo de CRI, começa a comprar outros fundos imobiliários, começa a entrar muita coisa sem sentido. Qual que é a lógica de comprar XPLG no fundo de CRI? Cara, não é isso que o cotista do fundo de CRI busca. Qual que é a lógica de comprar HSLG? Também não é isso que o cotista de CRI busca. Então, por isso que eu bato tanto na tecla de fundo de CRI não comprar outros fundos imobiliários. Fica em CRI, compra CRI. Ah, mas eu quero uma alocação tática, não sei o que, perere parará. Pô, então abre um FOF, deixa o fundo de CRI comprando CRI. Pelo menos, pessoal, do que eu vejo aí, o fundo de CRI, que só fica com CRI na carteira, o resultado dele sempre é maior do que o fundo de CRI que tem fundo imobiliário no meio. Depois vocês podem até fazer, quem quiser, fazer um tira-teima disso, dá uma olhada. Pesquisa depois os fundos que você tem de CRI, que são puro CRI, que é puro sangue, né, CRI, e os fundos que tem outros fundos imobiliários dentro. Não que tem uma parcelinha de, tem 2% em fundo imobiliário. Não, é uma parcela grande, tipo 20% em fundo imobiliário, 10%, 15%, 20%, 30%. Dá uma olhada no resultado desses caras, faz uma comparação entre eles. Vocês vão ver que o cara que é 100% CRI sempre tende a entregar um resultado melhor, beleza? Então fica aí esse vídeo, até a próxima, fui!